Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem, ou seja, Deus, que partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Quem são os servos chamados por Deus para receber os seus bens? São aqueles que não servem só à vista, ou seja, só de aparência, com falsidade, para agradar aos homens. São aqueles que imitam o exemplo do Senhor Jesus, servem de coração, fazendo a vontade de Deus, e não a dos homens. Efésios capítulo 6, versículo 6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Mas quais são os bens, ou seja, os talentos que Deus entregou aos seus servos, segundo a nossa capacidade, quando partiu da terra, ou seja, do mundo material? Como Deus é espírito, ou seja, ele não é um ser material, os bens que ele nos entrega para servi-lo em espírito e em verdade só podem ser bens espirituais. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. E importa, ou seja, tem valor para ele, que os que o adorem em espírito e em verdade. O primeiro bem ou talento espiritual que Deus nos dá para servi-lo é o espírito da fé verdadeira. Este nos dá a capacidade de crer verdadeiramente na sua palavra e esperar na sua justiça. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo espírito da fé, seja verdadeira, aguardamos a esperança da justiça de Deus. Porque uma pessoa deu Deus 5 talentos, e a outra pessoa 2, e a outra pessoa 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe, como está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 15. Porque somos pessoas diferentes. E temos capacidades diferentes uns dos outros, medidas de fé diferentes. Tudo isso segundo a sabedoria de Deus, para que cada um de nós sirva ao nosso irmão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons ou talentos, segundo a graça de Deus que nos é dada, se é em profecia, seja ela segundo a medida da fé. Porque a qualquer que tiver o primeiro talento, a fé verdadeira, será dado mais bens espirituais, mais talentos, e terá em abundância. Mas ao que não tiver o primeiro talento, a fé verdadeira, até o que tem, que é a vida do corpo material, ser-lhe atirado, como está em Mateus 25, 29. Porque esta é a maneira com a qual Deus usa para acertar as contas conosco, ou seja, cobrar de nós por ter nos dado seus bens espirituais. Mateus capítulo 25, versículo 19. E muito tempo depois veio o Senhor Deus daqueles servos e fez contas com eles. Porque os bens espirituais que Deus nos dá são para justificar aos seus servos em obediência e fidelidade, ou seja, sendo fiéis no pouco neste mundo material. Nós somos julgados dignos por Deus de sermos colocados no seu gozo, na sua companhia, na vida eterna, no mundo espiritual. Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o seu Senhor Deus: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como que, tendo ele Deus partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos? E da mesma sorte, que recebera 2, granjeou também outros 2 talentos, como está escrito em Mateus capítulo 25, versículos 16 e 17. Através do Espírito Santo, ele nos acrescenta e nos aperfeiçoa em toda a boa obra, em todo o talento ou dom para servir a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 8 ao 10, porque a um, pelo Espírito Santo, é dado a palavra da sabedoria,
a outro pelo mesmo Espírito Santo a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas e ao que não tiver o primeiro talento, a fé verdadeira, até o que tem a vida do corpo material ser lhe atirado? Por quê? Porque a pessoa que não tem o primeiro talento, a fé verdadeira, crê que Deus existe e entra em juízo com todas as suas criaturas. Mas os demônios também creem. Eles são maus e negligentes, pois têm uma fé morta, ou seja, não têm a capacidade de obedecer a Deus por amor, espontaneamente. Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 20. Tu crês que existe um só Deus? Fazes bem, mas também os demônios creem, estremecem. Mas, ó homem vão, falso e mentiroso, queres tu saber que a tua fé sem as obras é morta? Mateus capítulo 25, versículo 26. Respondendo, porém, o Senhor Deus disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, ou seja, que entro em juízo com todas as minhas criaturas. Deus é aquele que nem mesmo a seu próprio Filho Jesus Cristo poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 32. Se Deus deu a todos os talentos, toda a fé verdadeira e toda a capacidade para seu Filho Cristo Jesus consumar, ou seja, realizar a sua vontade, e o crucificou, dando-lhe o seu trono, como poderão escapar do juízo de Deus aqueles que não têm a fé verdadeira? Aqueles que não têm o talento necessário para obedecê-lo como prova de amor? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé verdadeira, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mateus capítulo 25, versículo 30. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Lançai-o, pois, o servo inútil, ou seja, aquele que não obedece a Deus por amor, nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Dani e Miguel.